Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje tratando de assuntos. Você quer saber se tem um chamado ou não? Você tem um chamado. Nós temos um chamado. Agora, como eu sei se eu tenho um chamado ou não na minha vida para servir a Deus? É o que a gente vai tratar hoje no assunto de hoje do vídeo. Gente, sabemos que se eu for para o Alasca ou se eu for para o deserto, eu preciso de equipamentos necessários para me sobreviver nessas áreas. Por exemplo, se eu for para o Alasca, eu preciso de roupas compridas que aqueçam o meu corpo. Mas se eu for para o deserto, eu preciso de roupas que são mais leves, roupas que refresquem o meu corpo e de água e mantimentos para me sobreviver naquele local. Não adianta você ir para o Alasca com a roupa fresca, que eu tenho certeza que você não vai aguentar e vai morrer. Não adianta você ir para o deserto com roupas compridas, que eu tenho certeza que você também vai morrer. E tem muita gente assim, usando roupas inadequadas para ir em certos rumos diferentes. Mas o que tem a ver, Rafael, com o estudo de hoje? Bom, muitas pessoas querem servir a Deus, mas querem servir também o mundo. E Deus não quer dividir você com ninguém. Deus quer você somente para Ele, para se entregar a Ele. Por isso que a reflexão de hoje vem aqui em Mateus 16, 24. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então o que quer dizer em questão a isso? Todo aquele que quiser seguir o caminho de Deus deve se negar a si mesmo, se negar às suas próprias atitudes, se negar a você mesmo. E negar a nós mesmos é a coisa mais difícil que tem. Não impossível, o mais difícil. É você se negar, mudar a sua conduta de vida e tomar a cruz. Rafael, mas depois que eu comecei a servir a Deus, a minha vida ela ficou um pouco assim atribulada. Mas melhorou? Melhorou, Rafael. Eu não tinha mais os problemas que eu tinha antes. Então, quando você vive para Deus, os problemas continuam, irmão. Mas quando você nega a si mesmo, esses problemas vão continuar, porém você vai passar por cima deles sem ver. Então são 3 regras para você saber se você tem um chamado de Deus na sua vida ou não. A primeira regra é: como que eu vou saber se eu tenho um chamado se eu não estou seguindo a Deus? Não adianta você ser do mundo e várias pessoas chegarem em você e falar assim: ah, você tem um chamado, irmão. Não saia dessa vida, você tem um chamado. As pessoas, esses profetas de Deus, enxergam em você o chamado. Porém, o que adianta essas pessoas enxergarem em você o chamado e você não se enxergar? Então devemos estar em comunhão com Deus. É estar dentro da igreja, né? Aprendendo do Evangelho, aprendendo a palavra de Deus para saber se você tem um chamado ou não. A segunda: Rafael, mas se eu tenho um chamado, eu não consigo saber qual que é o meu chamado. Foi o que eu disse no começo do vídeo. Se você for para o deserto com uma roupa fria, você vai sobreviver? Pois é. Se você for para o deserto com uma roupa de frio, você vai morrer. Se você for para o Monte Everest com uma roupa mais leve, um shortinho, você também vai morrer. Porque tem muita gente que achando que para servir a Deus eu tenho que cantar, eu tenho que fazer isso. Não! Para você servir a Deus, você tem que usar os seus dons que Deus te deu quando você nasceu. Ah, Rafael, mas eu gosto de cantar. Use esse dom para servir a Deus. Ah, Rafael, mas eu gosto de escrever. Use esse dom para glorificar o nome de Deus. Ah, Rafael, mas eu gosto de desenhar. Use o seu dom para glorificar a Deus. Se você gosta de comunicar, como eu, se você gosta de fazer atividades ou tarefas, use de forma que vai glorificar o nome de Deus. Tem muitos músicos usando o seu dom para glorificar a Deus. Maquiadoras, atrizes, jornalistas, muitas profissões que pessoas pegam e usam esse dom que Deus deu para glorificar o nome de Deus. Rafael, mas eu acho que eu tenho um dom com criança. Você tem um evangelismo para você na escola dominical.
Você tem uma missão a cumprir. Rafael, mas eu não gosto de mexer com pessoa com problema não, eu gosto mais do jovem, Você pode evangelizar o jovem, você tem essa missão. Rafael, eu não gosto muito de criança nem de jovem não, eu gosto assim do pessoal mais velho. Você pode trabalhar para Deus também, evangelizar e de fazer discípulos. E a terceira regra é: o que te deixa indignado? Para saber se eu tenho chamado ou não, eu tenho que saber se aquilo me causa indignação. Por exemplo, se eu estou vendo um jovem perdido no mundo das drogas, se eu estou vendo uma jovem perdida no mundo das drogas, na prostituição, na lascívia, nos pecados, que eu estou vendo uma jovem indo de mal a pior, e está causando indignação em mim. Se eu estou vendo pessoas que estão nas ruas necessitando de ajuda, andarilhos, pessoas que estão necessitando da minha ajuda e está causando indignação em mim, eu posso ajudar? Posso. Eu posso negar a mim mesmo e começar a glorificar o nome de Deus fazendo essas atitudes para que a minha obra seja completa. Mas lembre-se, as obras e o chamado é feito pela fé e não pela tua vontade. O que Deus quer na sua vida vem pela fé e não pela tua vontade. Tem um caso na Bíblia que é o caso de Jonas. Jonas, ele tinha um chamado, porém Jonas não ouviu esse chamado. E Jonas, Deus falou com Jonas, você vai para a direita, e Jonas foi para a esquerda. O que aconteceu com Jonas? Jonas teve que sofrer para seguir o chamado de Deus. Ah, você está querendo me dizer, se eu não seguir o meu chamado, eu vou sofrer? Não, Jesus não te obriga a fazer a obra. Porém, se você correr, Ele te pega na esquina, né? Se você é um escolhido, se você é um filho de Deus, você pode correr para qualquer canto. Que Jesus tem misericórdia de ti. Jesus irá te salvar. Jesus irá te pegar na esquina e trazer para perto dele, para que você faça a obra. Como saber se eu tenho um chamado em minha vida ou não? Essas 3 regras. Primeiro, estar em comunhão com Deus. Não adianta eu queria servir a Deus se eu não estiver em comunhão com Ele. Usar os seus dons, né? Você tem um chamado, você pode usar os seus dons com esse chamado. E o terceiro, é o que te causa indignação. Lá em Romanos 12:2 fala, pois não vos conformeis com este mundo, né? Para que não nos conformamos com esse mundo. Então, se a sua indignação é não se conformar com esse mundo, você tem um chamado. Todos nós temos um chamado diferente. Eu acredito que o chamado que Deus tem na sua vida, você possa cumprir ele. Não fazer como Jonas, né? Às vezes você tem um Jonas dentro da sua casa, ou às vezes você é o Jonas que está na Bíblia, que correu, que se escondeu de Deus. Não esconda do seu chamado. Siga o seu chamado que Deus tem para você, porque grandes coisas irão acontecer em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu compreendo que eu tenho um chamado em minha vida e que essas pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento também têm esse chamado. Para que, como na Tua palavra diz, que a gente possa ser edificado, Pai. Que a gente possa aprender mais da Tua palavra e compreender que esse chamado é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Compreender que esse chamado foi feito para nós, ó Pai. E não interpretar esse chamado de maneira ruim. Pai, eu compreendo, Senhor, e sei, por mais que eu tente correr, esse chamado está disposto a mim. E eu quero servir ao Senhor com toda a honra e toda a glória, para que eu tenha o maior prêmio, que é a minha salvação. Até o nosso próximo encontro. Deixa aqui, ó, o seu like no nosso vídeo, aquele gostei, compartilhe esse vídeo e também, olha, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Na próxima quinta-feira tem vídeo novo para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e lembre-se, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E não vos conformeis com este século. Nada